Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Ou boa tarde, né? Boa noite. Não sei que momento você está assistindo essa aula. E hoje o tema, né, da nossa aula, o tema proposto, nós vamos conversar um pouco sobre darwinismo social. Apesar do darwinismo social não ser um tema de alta incidência no Enem comparado aos outros, eu penso que entender, né, como se deu o processo, como se deu a construção do darwinismo social, entender o seu contexto político, social, econômico da época, como a ciência, né, entendia os fenômenos que aconteciam, é muito importante que a gente construa esse pensamento para que a gente consiga, né, em diferentes contextos, conseguir aplicar esse conhecimento. Porque a gente precisa lembrar, né, que a prova do Enem, ela é uma prova interdisciplinar. Então, por mais que na disciplina de biologia, na prova de biologia, não vá cair uma questão diretamente sobre darwinismo social, um contexto, um conceito que é biológico, que é estudado certamente nas matérias das ciências naturais, ele é sim, ele pode ser sim encaixado e usado em outros componentes, em outras disciplinas, como filosofia, como sociologia, porque o Enem é isso, né? Como aqui já foi explicado, o Enem está baseado em competências e habilidades. E entender o contexto, o que é que está acontecendo na época, é uma competência e é uma habilidade que o Enem exija que os estudantes façam. Então, entender o que é que aconteceu no mundo, o que é que está acontecendo, ter esse olhar mais crítico, mais apurado sobre os diferentes contextos, sobre o contexto em que a gente está vivendo, sobre os contextos que fundamentaram a nossa ciência atual, ela é muito importante. Então, o darwinismo social, apesar de não ser um tema de alta incidência, ele é muito importante porque ele entender sobre isso, a gente vai conseguir aplicar a diferentes contextos. Mas antes da gente entrar propriamente a entender o que é o que é o darwinismo social, eu gostaria que a gente voltasse a se lembrar sobre grandes marcos que aconteceram na história, né, da ciência. E eu costumo dizer, né, alguns autores, um professor meu, ele costumava dizer que existiam feridas que foram abertas pela humanidade e existem algumas no decorrer da história da humanidade que mudou totalmente a forma em que os seres humanos, que a gente consegue ver a ciência, consegue ver a sociedade, consegue ver a natureza. E um dos primeiros grandes desse marco, né, foram muitos outros. Teve a descoberta do fogo, a Revolução Francesa, todos esses, mas eu queria destacar alguns. E o primeiro, um dos grandes marcos que eu trouxe aqui para a gente chegar lá e compreender, foi o marco que Copérnico trouxe. Até então, aí nesse momento, em 1473 a 1543, o tempo que ele viveu, nós tínhamos um modelo em que as pessoas da época, a ciência da época, acreditava que a Terra era o centro de tudo. Então é aquela velha história, né, do nosso ego, como se tudo girasse ao nosso redor, em torno da gente. E aí o Copérnico, através das suas observações, dos seus pensamentos, ele descobre que isso aí está errado. Na verdade, não é o mundo, não é o sistema que gira em torno da gente. Porque o pessoal acreditava que o Sol girava em torno, né, da gente, que a Lua girava em torno, porque a gente olhava a partir da nossa perspectiva e via o Sol se pondo, o Sol nascendo, que na verdade a gente ainda fala isso, mas não é o Sol não está se pondo, nem o Sol está nascendo. Na verdade é a Terra, né, o eixo dela que está girando. Mas na nossa perspectiva, a gente pode olhar e pensar que estava se pondo, estava nascendo, e era assim que as pessoas da época compreendiam, era assim que a igreja compreendia. E aí chega Copérnico e ele traz um novo conceito. Ele vai dizer, não, não é o mundo Gé, o globo, que está no centro de tudo. Não é. Na verdade, a gente não está no centro de nada. Na verdade, são a gente que está girando em torno das coisas. E isso vai mudar completamente como as pessoas daquela época compreendiam. Só que toda descoberta científica, tudo que acontece na história da ciência, ele tem grandes impactos por fatores externos. Não é só propriamente descobrir, mas entender os fatores políticos, econômicos e sociais em que aquele tempo estava sendo proposto.
Então, para aquele tempo e para aquele momento, uma teoria como essa trazia grandes impactos para além da ciência, mas também trazia impactos políticos, impactos sociais, dentre outras coisas. Então, por muito tempo, a teoria de Copérnico ela foi descredibilizada, não propriamente pela ciência, mas pelo contexto em que aquela teoria ela foi proposta. E aí, gente, a gente tem outro grande marco na história da humanidade, que é quando Darwin vai publicar o seu estudo sobre a origem das espécies. Até esse momento, a ciência ainda estava em confusão. A gente já viu, a gente já conhece a teoria da biogênese, da geração espontânea, como as religiões vão falar sobre o início da história da humanidade. Então, se existiu uma confusão. Até então, a teoria que era mais aceita, né, que até hoje se acredita, inclusive eu, existe o criacionismo, e as pessoas daquela época sempre acreditavam que a origem das coisas se dava por meio de um ser supremo, criador. E aí, quando Davi ele vai propor uma nova teoria, uma nova forma de como as espécies elas se originam, acontece um burro naquele povo daquela. Como assim? Não é assim, aquele jeito que a gente acreditava, e ele vai colocando em xeque aquilo que as pessoas daquela época, né, a ciência daquela época acreditava. E isso aí foi um grande marco na história da humanidade, quando Darwin descobre e lança, né, o seu livro, A Teoria a Origem das Espécies. Mas outro grande marco na história da humanidade vai ser por esse cara aqui, chamado Karl Marx. Naquele tempo, quando Marx estava analisando a sociedade em que ele estava inserido, até então o modelo de sociedade que se tinha, um modelo político, era o capitalismo, e aí ele vai perceber que o capitalismo é um sistema que é opressor, que coloca pessoas em posições de subalternidade em todas essas coisas, e Marx ele surge. Marx ele é um economista, um sociólogo, um historiador, e ele começa a analisar o seu tempo e aquilo que ele está proposto. E aí Marx vai lançar lá, né, o seu livro, o primeiro grande panfleto que ele lança, Manifesto do Partido Comunista, que ele vai analisar a sociedade, e ele vai dizer que existe um fator que é muito importante na sociedade, que é a luta de classes. E, na verdade, a classe, aquela que produz, o proletariado, aquele que produz, ele que deveria ficar com aquilo que ele produz. Então, Marx ele é um grande economista da sua época, que ele vai começar a fazer uma leitura diferente da sociedade ao que ele estava. E ele rompe com o tradicional do liberalismo político, que eram propostos por outros teóricos, como Adam Smith, né? Essa galera toda, e ele vai começar a trazer uma nova leitura de sociedade. Então, Marx ele traz um grande marco na história da sociedade. E por último, antes da gente entrar propriamente no assunto, é o Freud. O Freud ele é muito importante porque ele vai dar um grande passo para romper com a ciência tradicional da época. Um dos modelos científicos que era muito usado na época que o Freud traz suas descobertas é o modelo empírico. E o que seria esse modelo empírico? O modelo empírico vai dizer que a gente observa aquilo que está palpável. Inclusive, a psicologia daquela época, a psiquiatria, ela estava com base naquilo, só que estava palpável. Só que Freud ele traz uma nova proposta e o Freud vai descobrir o inconsciente. Então ele vai afirmar que existem práticas na nossa vida que a gente guarda que não dá para se descobrir apenas pelo que é palpável, apenas pela observação, mas tem coisas que estão no nosso inconsciente. Então Freud ele vai trazer uma nova roupagem para aquilo que as pessoas entendiam na época. Então foi um grande marco também na história da sociedade. Só que como a gente viu, o que é que eu quero chegar, né, trazendo esses grandes marcos? Muitas descobertas que a ciência ela faz no decorrer da sua história, ela é influenciada pelo momento político, pelo momento social e pelo momento econômico. Então, por que, por exemplo, a reforma protestante acontece
na época de Lutero, sendo que já existem antes pré-reformadores que já estavam tentando fazer uma reforma, mas a reforma não acontece antes. Porque a reforma que acontece com Lutero estava dentro do contexto certo, na hora certa, em que existiam outros fatores externos que contribuíram para que a reforma acontecesse. Então, isso influencia para outros setores da sociedade. E é isso que acontece com o darwinismo, com a teoria de Darwin. Quando Darwin ele lança, né, a sua teoria, a gente estava vivendo um tempo do imperialismo, um tempo em que grandes acontecimentos no mundo estavam em período de efervescência. E aí, quando a teoria de Darwin ela é proposta, acontece grandes coisas na história da humanidade. E aí eu gostaria de contar uma historinha para que a gente possa compreender aquilo que estava acontecendo naquela época. E a história é uma história um pouco triste desse médico que está aí. O nome desse médico é Joseph Mengele. Ele era um médico nazista. E aí eu vou contar em formato de história infantil o que aconteceu com esse médico, o que ele acreditava, para que a gente possa compreender como é que a teoria de Darwin impactou, né, a sociedade da época. Vamos lá. Era uma vez um menino chamado Joseph Mengele, que nasceu em 1911 na Alemanha. Ele cresceu em uma família rica, com muitas oportunidades de estudar. Joseph era inteligente, curioso e gostava de aprender sobre o corpo humano e a ciência. Quando ficou mais velho, decidiu estudar medicina e antropologia, porque queria entender mais sobre as pessoas. Naquela época, na Alemanha, muitas pessoas acreditavam em uma ideia chamada eugenia. Essa ideia dizia que algumas pessoas eram melhores do que outras por causa de sua genética, como cor de pele, aparência ou habilidades. Joseph começou a acreditar nisso e achava que a ciência poderia aperfeiçoar a humanidade. Mas seguindo essas ideias, ele acabou cometendo atos muito errados e cruéis. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, Joseph foi enviado para um lugar chamado Auschwitz, um campo de concentração, onde os nazistas mantinham milhões de pessoas prisioneiras. Lá, Joseph era o médico responsável, mas em vez de cuidar das pessoas, ele fazia experimentos desumanos. Joseph se interessava especialmente por gêmeos. Quando ele chegava ao campo, ele os separava de suas famílias para fazer testes com eles. Ele injetava produtos químicos nos olhos das crianças para tentar mudar a cor, fazia cirurgias sem anestesias e testava substâncias perigosas que causavam muito sofrimento. Essa é a história verdadeira. Mengele ele era um médico nazista e na sua época as teorias, né, da eugenia, do racismo científico estavam em auge, e aí Mengele ele acreditava que de fato a ciência poderia mudar e aperfeiçoar a humanidade. Joseph acreditava que existia um povo superior, e nesse caso não era o povo alemão, o povo branco que estava no padrão do que aquele povo acreditava. E aí, muitas das coisas que aconteciam na Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, era fundamentada em teorias que eram científicas para sua época, mas que eram usadas para fundamentar as atrocidades. E um desses foi esse médico. Mengele, um médico que estudava e ele acreditava que fazia, que podia melhorar. Só que em nome dessa ciência da época, Mengele ele fez atrocidades. Ele costurava irmãos gêmeos, ele tentava mudar a pigmentação dos olhos de criança, ele fazia várias atrocidades em nome da, da ciência, né, daquela época. Ele achava que ele estava fazendo um bem para a humanidade. Inclusive, uma curiosidade aqui agora, Mengele ele vai morrer no Brasil. Quando a Alemanha ele perde a guerra, ele consegue se refugiar, aí ele vai chegar na Colômbia, e depois da Colômbia ele vai para o interior de São Paulo e ele é encontrado morto aqui no Brasil. Então ele termina, né, sua história de vida aqui no Brasil. Mas afinal, o que é darwinismo social? Então,
O darwinismo social foi uma corrente ideológica da época que ele pegou os conceitos da teoria da evolução de Darwin para justificar desigualdades sociais, raciais e políticas. Então, ela foi a base para muitas ações políticas daquela época, como o colonialismo, o racismo científico e a eugenia. O darwinismo social, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a ideia que Darwin vai trazer sobre a sobrevivência dos mais aptos, porque Darwin estava lá observando a natureza e ele percebeu, de fato, o leão ele é mais forte que o rato. Então, se tem um leão e um rato, é claro que o leão ele vai ter a tendência de sobreviver mais. Só que isso é uma coisa que está lá no mundo animal. Nós somos animais racionais. Nós conseguimos entender, saber, distinguir o que é certo e o que é errado. E aí esse cara, chamado Herbert Spencer, ele vai desenvolver essa teoria do darwinismo social. Ele vai acreditar nessa sobrevivência dos mais aptos. Ele vai fundamentar isso para dizer que existem diferenças sociais e que, na verdade, a desigualdade ela pode ser justificada por isso. Então, eles pegavam a teoria científica da época para justificar as suas práticas de querer colocar pessoas abaixo dele, querer que pessoas vivam situações de vulnerabilidade, para que pessoas não tenham acesso à educação, para que pessoas possam ser subjugadas, para que pessoas possam ser mão de obra barata. Então, eles começam a justificar essa teoria da época para justificar as suas práticas, os seus atos. Então, qual é o contexto que a gente está vivendo aqui, né? É no final do século XIX, durante o avanço do imperialismo europeu. Então, como é que seria o imperialismo? É como se os presidentes, os reis daquela época, se juntassem, colocassem um mapa sobre a mesa e falassem assim, ó, fulano, esse lugar aqui quem vai dominar é tu, esse lugar aqui quem vai dominar é tu, e a gente vai fazer a dominação e vai mandar nisso aqui. E aí, ele foi usado para justificar isso. O imperialismo foi usado para justificar a expansão colonial, o racismo e a segregação, a eugenia e o controle populacional. Então, o imperialismo foi isso, foi uma dominação política, econômica, social, cultural, realizada por países europeus e pelos Estados Unidos. E quais eram as principais ideias, né, gente, do darwinismo social? As hierarquias naturais, eles acreditavam que algumas raças e culturas são superiores e mais aptas a dominar. Apesar de não ser aqui nesse contexto, mas, por exemplo, quando os portugueses eles invadiram a África para trazer a mão de obra aqui, eles já achavam que os negros não tinham almas. E por os negros não ter almas, na ideia da época, era justificado que eles pudessem trabalhar de graça para eles. Então, eles usavam da ideia para achar que existem pessoas que são superiores e mais aptas para dominar. Então, acontece a seleção natural na sociedade, os mais fortes prosperam e os mais fracos devem ser eliminados, e o progresso pela competição. O conflito social era visto como um benefício, né, para os avanços das civilizações. Então, darwinismo social e a sociedade. Eugenia, como a esterilização de pessoas consideradas inferiores, né? O colonialismo era uma justificativa moral para a exploração de territórios e povos. O antissemitismo, que eles usavam da ideia de que o povo judeu ele era, né, um povo inferior, como aqui já foi falado, durante o regime nazista na Alemanha, o darwinismo social foi justificado para promover a pureza racial e justificar o Holocausto. Então, a ideia, gente, da época sendo usada para que aquele povo, para que um povo, um determinado grupo, fosse subjugado por outro grupo. Então, é como, apesar como eu falei que não tem muita incidência nos vestibulares, mas que é muito importante entender esse pensamento, a gente já está chegando ao final, é compreender uma coisa. Qualquer descoberta que ela é feita na ciência, ela não está apenas influenciada propriamente pela descoberta, por aquilo que eles descobriram, mas muita coisa na ciência
ela é influenciada por outros fatores, como fatores políticos, econômicos e sociais. Assim como eu já fui explicado, grandes acontecimentos na história da humanidade não está sendo influenciado por outros acontecimentos externos. Entende? É isso que a gente precisa chegar na conclusão dessa aula. Assim foi em grandes marcos da história da sociedade, como foi na Reforma Protestante, como foi com Marx ao estudar a sociedade, como foi com Copérnico, ou mais à frente, por exemplo, com Galileu Galilei, quando ele vai também propor o modelo, tirar o modelo geocêntrico da época da Terra ser o centro e dizer que a gente não é mais o centro, como grandes outros acontecimentos, inclusive em outras áreas, como na área política, na área religiosa, também muitos acontecimentos que influenciaram e moldaram, né, as igrejas, se dão também pelo momento político, pelo momento social. Então o foco da nossa aula é entender isso. Existem acontecimentos que os fatores externos vão influenciar diretamente naquilo que acontece. Então é isso, o darwinismo, que foi uma proposta feita por Darwin, Darwin ele não tinha nada a ver. Darwin ele não estava querendo que pessoas fossem subjugadas. Não, esse não era o objetivo de Darwin. Só que as pessoas da época de mau caráter pegaram da teoria de Darwin para justificar os seus atos. Então é isso que a gente tem que entender, né? Eu deixei separado aqui duas questões dos vestibulares, um da Unesp, que aí depois vocês olham, dão uma conferida e eu passo o gabarito, e mais uma questão que foi do vestibular que eu acabei não colocando aí, mas depois vocês dão uma olhada, eu vou disponibilizar os slides e vocês dão essa conferida, tá certo? Aqui a referência que eu usei, né, sobre Darwinismo social, higiene e racismo científico, está aí. E eu agradeço, né, a paciência, a atenção e você que ficou aqui até o final desse vídeo, tá certo? Espero que tenha sido uma aula esclarecedora. Desejo aí sucesso, muita paz, amor e alegria.